Oi, Deusa! Oi, Deusas! Hoje o nosso vídeo é sobre aquela que eu chamo de a pergunta de milhões, a questão de milhões, né? Porque é a questão mais importante da nossa vida, que é qual é o seu propósito, qual é o seu chamado, qual é a sua missão de vida. Eu não sei vocês, mas eu lembro que desde criança, desde muito tempo atrás, essa questão sempre esteve na minha cabeça me atormentando. Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Por que me colocaram nesse mundo? Ninguém explicou nada, ninguém me deu um direcionamento. Eu cheguei aqui nessa terra sem saber porquê, sem saber o que fazer, de onde eu vim, para onde eu vou. E eu me sentia atormentada de verdade por essas questões que não tinham resposta. E eu não fazia ideia de qual caminho percorrer para descobrir. Então eu basicamente dediquei a minha vida na intenção de responder o que é essa tal de missão, o que é esse tal de chamado. Porque nós acreditamos, aqui pelo viés do yoga, pelo viés da espiritualidade, que Deus nos colocou aqui na Terra, cada um por um motivo. Tudo aqui acontece por um motivo, em direção a um propósito maior. Existe um motivo maior, mais elevado para a vida de cada um de nós. E o grande desafio é que não existe uma missão só para toda a humanidade. Cada pessoa exerce o seu papel, a sua função dentro dessa sociedade, do nosso mundo. Vocês sabem que existem diferentes tipos de inteligência, né? Hoje em dia isso já é bem comprovado cientificamente, que existe uma inteligência que é o QI, né? Que é desenvolvido a partir do seu nível de rapidez de raciocínio, de lógica, de resolução de problemas. Existe a inteligência emocional, né? A sua capacidade de lidar com as suas emoções, de entendê-las, digeri-las, colocá-las para fora. Existe a inteligência espiritual, que é a sua capacidade de escutar a sua voz interior, a sua voz mais elevada e de se sentir conectada com um Criador, com uma missão espiritual. E dentro dessas, é claro que existe a inteligência do corpo, né? A inteligência física, dos esportes, a inteligência das artes, criativa, a inteligência social. Algumas pessoas são muito boas em se relacionar e em lidar com outras pessoas. Então existem vários tipos de inteligências, vários tipos de funções, de habilidades. E a maior questão da sua vida é, ou deveria ser, descobrir qual é a sua missão, qual é o seu propósito, o seu chamado, o porquê você está aqui, o que você precisa fazer com a sua vida, qual é a sua missão enquanto ser humano. E assim, essa questão, ela é muito complexa. Infelizmente, nós não viemos com um manual prontinho. E justamente essa busca pelo seu propósito, essa jornada é o que vai te evoluindo, te melhorando, suas capacidades, funções. Esse esforço em buscar o propósito te faz estudar, te faz meditar, te faz refletir, te faz conhecer pessoas. E é isso que vai nos capacitando para, enfim, quando você descobri-lo, você conseguir cumprir esse tal desse chamado. Então eu venho aqui hoje para ajudar com algumas pistas, alguns lugares que eu percebi que o propósito tá ali. Se você seguir isso que eu vou falar, você muito provavelmente vai conseguir encontrar. Porque assim, existe o caminho mais óbvio, né, que todo mundo fala. Todo mundo, em qualquer lugar, você vai escutar assim, o seu chamado é aquilo que você é bom, né? Então, uma coisa que você tem uma
habilidade natural, um talento natural, né? Isso já muitas vezes é mostrado desde a infância, né? Crianças que nascem com uma estranha facilidade em tocar instrumentos, por exemplo, né? Que é a inteligência musical. Crianças que nascem já desde criança mostram que são muito boas em contar histórias, em fazer amigos, em ajudar as pessoas, entender as pessoas, em culinária, fazer comida, em fazer vendas, né, o empreendedorismo. Crianças que já são naturalmente boas nos esportes ou tiram notas muito boas na escola. Então tem gente que, assim, desde criança já sabe, eu vou ser médica, sabe? A pessoa desde criança ela já encontrou o seu dom, o seu chamado. E aí é muito fácil, né? Claro que às vezes isso é um erro, às vezes isso tá errado e acaba sendo mais difícil de depois mudar o caminho. Mas tem gente que é abençoada assim, desde criança já mostra o seu talento natural e já tem esse caminho assim bem claro na cabeça. Você conhece alguém assim, que desde criança já fala, eu vou ser médica e acaba sendo médica, esse é o seu dom, ou eu vou ser professora e aí a vida toda se dedica para isso, desde criança se prepara, eu vou ser do exército, sei lá, né? Tem gente que já desde criança tem essa clareza. Eu não era essa criança e pra mim era muito difícil, porque a minha grande facilidade era em estudar. Eu entendi como funcionava a escola, eu entendi que se eu estudasse daquele jeito, memorizasse, entendesse algumas coisas durante a aula em casa, eu conseguia tirar notas boas. E quando eu entendi o sistema da escola, eu simplesmente comecei a ficar obcecada em ser a melhor aluna, em tirar 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. É claro que eu sempre falo que eu era inteligente nas notas, só que eu era muito ruim em fazer amigos. Eu era aquela criancinha ingênua, sabe? Que todo mundo... Hoje a gente chama de bullying, né? Mas a criança que todo mundo tira sarro, todo mundo, sabe, engana, todo mundo fala que é nerd, esquisita, estranha. Várias situações de pequenas humilhações, de pequenas exclusões que eu sofri por não ser boa com pessoas. Mas eu era muito boa em tirar nota. Então era muito difícil pra mim entender o meu chamado, porque eu era boa em todas as matérias, sabe? Eu tinha uma facilidade em todas as matérias. Então eu não fazia ideia do que eu deveria ser quando eu crescesse. Era muito difícil. Então, só falar assim, o seu chamado é aquilo que você é bom, fica muito difícil de descobrir. Isso é muito vago, muito amplo. Ou, vamos te falar assim, o seu chamado é algo que você fala o dia inteiro. Uma coisa que você fala sobre isso o dia inteiro, que você pensa nisso o dia inteiro. É uma boa pista. Tem gente que começa com uma obsessão por alguma coisa, obcecado por entender como funciona a anatomia humana. Então eu vou ser fisioterapeuta. Nossa, eu tenho muito interesse em como funcionam as religiões. Eu me encontrei com Deus, eu vou ser pastor. Né? Às vezes a gente é tomado assim por uma obsessão por alguma coisa tão grande que você só quer estudar aquilo, só quer falar disso o dia inteiro. E aí nesse caso também fica fácil descobrir seu chamado. Se você é de repente tomado por um interesse inexplicável em alguma coisa, provavelmente isso tem muito a ver com o seu chamado. Tem gente que é sortudo assim, né? Tomado por uma obsessão e aquilo acaba virando sua profissão, sua missão de vida, enfim. Mas não é fácil para todo mundo, né? Eu não fui uma dessas felizardas, porque eu tive várias obsessões ao longo da vida. Ora, eu amava filosofia, depois eu amava música, depois eu amava dança, depois eu amava fazer academia, eu amava dar aulas de inglês. Então, eram várias coisas que eu gostava muito. Então, esse caminho não me ajudou a encontrar o meu chamado. Mas calma aí, tem mais coisas. E aí, outra coisa óbvia que te falam é assim, o seu chamado é aquela coisa que as pessoas te perguntam sobre. É aquilo que as pessoas te pedem conselhos sobre isso, as pessoas te tiram dúvidas sobre essa coisa com você. Então, isso é o seu chamado. Então, se você é aquela pessoa que todas as amigas vão pedir conselho amoroso, pedir conselho familiar,
Você muito provavelmente tem um chamado de terapeuta, né, de psicóloga, ou se todo mundo te pergunta sobre qual roupa escolher, qual look escolher para sair, para ir no casamento, para ir na festa, é muito provável que seu chamado tenha a ver com moda, estilista, dona de loja, não sei, né? Então assim também fica muito fácil. Se tem um tema que todo mundo ao seu redor sempre te pergunta sobre isso, presta atenção, seu chamado é muito provavelmente está aí, é esse. E no meu caso, isso não me ajudou também, porque na escola eu era boa em todas as matérias, então me perguntavam sobre todas as matérias, então eu não tinha ideia do que eu gostava mais. E aí, tem ainda um ponto óbvio que são as pessoas que você admira. Então, se você admira muito a sua tia, que é veterinária, você acha que a vida dela é perfeita, e ela é o seu exemplo de vida, de mulher de sucesso, você quer ser igual a ela quando crescer. Se essa admiração muito grande existe, é bem provável que o seu chamado seja muito parecido com o dela, ou seja, o dela. Então presta atenção nas pessoas que você mais admira, que você olha com olhos de admiração. Oh, essa pessoa tem a vida perfeita, eu quero ser igual a essa pessoa. Quem são os seus ídolos? Sabe? Olha para os seus ídolos, pessoas que você acha que tem sucesso. É bem provável que seu chamado esteja aí com essas pessoas. Por exemplo, eu admirava muito a minha tia e meu tio, porque eu tinha um trauma de família com a minha mãe, me maltratava, e eles têm uma família linda, eles têm 2 filhos, eles têm cachorros e gatos, e eles vivem como um casal amoroso e que amam, que criam muito bem os filhos, e as crianças são felizes, e eles têm a casa deles, e eu sempre admirei essa rotina familiar linda que eu não tive. Então é claro que mais pra frente, né, depois eu fui ver que meu chamado tinha muito a ver com ser mãe também, e também ter uma família. Porque isso não é para todo mundo, né? Tem gente que admira muito aquela prima que largou tudo e foi viajar, de fazer um mochilão ao redor do mundo. E aquele é o seu modelo de sucesso. Então talvez você não esteja aqui para ficar morando no mesmo lugar, com uma rotina familiar padrão. Se você admira muito, se você pensa nisso todo dia, o seu sonho é esse, vai fundo, né? Tem gente que o chamado é realmente conhecer o mundo e fazer outras missões aí ao redor do mundo, ser uma pessoa independente. Então, olhe para quem são os seus ídolos, quem você admira, que seu chamado é bem provável que esteja aí. Então, assim, o caminho óbvio que todo mundo fala para você encontrar o seu chamado é uma coisa que você é bom, naturalmente talentoso, uma coisa que as pessoas te perguntam sobre esse tema, é uma coisa que você fala sobre isso o dia inteiro, que você estuda isso, pergunta sobre isso, pensa nisso o dia inteiro, ou as pessoas que você mais admira, quem você mais acha maravilhoso na vida, seus ídolos. Esse é o caminho óbvio. Mas o meu ponto aqui hoje é que existe um caminho não óbvio, um caminho que eu descobri com muito estudo, muita tentativa e erro, muita meditação. É um caminho que vai parecer estranho de primeira, mas existem muitas pistas sobre o nosso chamado nesse caminho que eu vou falar agora. Vocês vão ver. Primeiro, inveja. Olhe para quais pessoas te despertam inveja. Eu sei que inveja é muito difícil de lidar. Eu sei que a gente não quer admitir que sente inveja de ninguém, porque inveja é um sentimento muito julgado pela sociedade. Parece muito errado. A pessoa invejosa é muito criticada. Então ninguém quer sentir inveja. Inveja é muito vergonhoso admitir que você sente inveja. Mas inveja é uma emoção, é um sentimento natural. E é muito útil. Inveja é muito útil, porque a inveja te dá
pistas muito fortes do que é o seu chamado. Porque é muito diferente admirar uma pessoa ou sentir inveja dela. E essa inveja que eu falo não é desejar o mal para a pessoa. Eu quero que essa pessoa se ferre. Não é esse tipo de inveja. Eu vou explicar. Quando você admira uma pessoa, você olha para ela e para o que ela está fazendo e simplesmente acha aquilo bonito, acha aquilo legal, acha aquilo bom. Isso é admiração. Quando você sente inveja, já é uma sensação de uma crítica que vem junto, sabe? É uma espécie de raivinha, é um incômodo, é uma coisa desconfortável que te gera no coração. Então, não é bem você olhar para aquilo e achar bom. É um desconforto que parece que é uma raiva e que você tenta menosprezar a pessoa. Assim, o primeiro impacto que vem é, nossa, que legal. E depois já vem mas essa pessoa nem deveria estar fazendo isso. Ela nem tá fazendo tão bem assim. Nem tá tão legal. É como se você reagisse negativamente à sua própria admiração. Como se a sua admiração te incomodasse por dentro e você imediatamente tivesse que se repreender, se auto-repreender, se auto-xingar contra aquela admiração. É difícil de explicar, mas não é bem desejar o mal para a pessoa. Não, é uma admiração que vem junto com um desconforto. Então, se você só admira uma pessoa, talvez esse não seja o seu chamado. Por exemplo, eu admiro muito os monges, alguns cantores muito famosos, algumas modelos. Eu admiro, eu acho bonito o que eles fazem, eu acho legal, mas não é um sentimento profundo, é bem superficial a admiração, sabe? É só legal, lindo, palmas, acabou. Já a inveja é uma admiração tão profunda que gera um desconforto junto. E se você analisar a inveja bem analisado, você vai ver que ela significa que você sabe que você deveria estar fazendo aquilo também, mas você ainda não fez. Então a inveja é um chamado. Tudo aquilo que te desperta inveja é porque você deveria estar fazendo igual ou melhor, ou você sempre quis fazer e não fez, e o fato da outra pessoa fazer aquilo te incomoda. Entendeu? É difícil explicar a inveja, mas estou tentando. Então eu quero que você preste muita atenção naquilo que te gera essa inveja, porque a inveja é um chamado. Eu tenho uma lista de cada vez que eu percebo que eu senti inveja, eu imediatamente anoto, porque eu sei que são coisas que eu deveria fazer. Exemplo, tem uma menina, uma mulher, que estudava junto comigo a vida toda lá no ensino fundamental, ensino médio, enfim. E esses dias atrás, eu vendo o Facebook, uns stories lá, aleatórios, passou stories dela, que ela estava no Canadá, eu acho, ou nos Estados Unidos, na Inglaterra, algum país assim, fazendo intercâmbio lá. E aí, stories dela, fotos, vídeos, enfim. Aquilo me gerou inveja, não foi admiração. Porque foi uma coisa assim, nossa, que legal, olha que massa essas fotos, que linda. E logo depois um desconforto, assim, uma raiva dela por estar fazendo aquilo. Só que não era uma raiva dela, na verdade. Na verdade, era eu com raiva de mim. Porque eu não fiz, porque eu sei que no fundo eu sempre quis fazer intercâmbio. Eu falo inglês. Eu sempre quis estar lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, países que falam inglês. Mas eu nunca fui. Eu nunca busquei realmente, eu nunca me tive oportunidade, enfim, a vida nunca me levou para esse caminho. Mas é um desejo que é meu. Eu queria estar no lugar dela. Eu queria estar fazendo aquilo. Entende que a inveja não é uma raiva da pessoa, mas é um aviso da vida.
É a vida me avisando, assim, olha isso daqui. Essa viagem, esse intercâmbio aqui, era para você também estar fazendo. E você não fez. É a vida jogando na sua cara. Ó, isso aqui era para ser seu, mas por sua culpa você não fez. Então receba aqui essa inveja, que é essa admiração com desconforto. Entendem? Então presta muita atenção em cada coisa que te gera inveja e coloca na sua lista de afazeres. Porque se gerou inveja, é porque faz parte do seu chamado. Você deve fazer aquilo. Certo? Então a inveja é um local que carrega pistas importantes sobre o seu chamado. Outro ponto não óbvio é uma mentalização, uma visualização assim. Uma pergunta simples. Se você tivesse dinheiro infinito, se o dinheiro não fosse um problema para você, se você já tivesse assim, milionário, bilionário, sabe? Quando você tem dinheiro assim, infinito, alguém te sustenta, não sei. Qualquer situação possível que te gere dinheiro, um caixa guardado ali, uma herança infinita. Você nunca mais vai faltar dinheiro, você já conseguiu, você já ficou rico, milionário, bilionário. O que você faria no seu tempo livre? Como você passaria os seus dias? E aí talvez você pense que você iria viajar o mundo, você iria morar na praia, iria ficar na praia, você iria jogar videogame, não sei, sabe, coisas leves e lazer, e coisas prazerosas, mas pensa que os anos vão se passando, dias, meses, anos, se passaram 1 ano, 2 anos, 3 anos e você já conheceu o mundo todo, já fez tudo o que você queria, já comprou carros e casas e bolsas e sapatos, objetos e dormiu muito e surfou na praia, sabe? Vai chegar uma hora que aquilo vai parar de te preencher. Você vai ter necessidade de fazer alguma coisa mais útil com o seu tempo, de produzir. E é isso que é o seu chamado. É uma coisa que você faria independente do dinheiro. Então visualiza assim, se eu tivesse dinheiro infinito, o que eu iria fazer com o meu tempo? Eu iria acordar? Que horas? Eu ia fazer o que de manhã, de tarde, de noite? O que eu ia ficar fazendo, sabe? O que é uma coisa que você faria com o seu tempo que te preenche, que te faz sentir útil para o mundo, produtivo? Como que você iria gostar de passar o seu tempo se o dinheiro já tivesse garantido? Se o dinheiro já fosse infinito na sua vida? É uma pergunta simples, mas que traz respostas importantes sobre o seu chamado. Outro ponto é olhar para o seu maior sofrimento na vida, a sua maior dificuldade. Por exemplo, o meu maior sofrimento na minha vida é o trauma com a minha mãe. Eu tô aqui, todo vídeo, falo disso, olha para vocês verem o quanto isso é impactante dentro de mim. É um peso do meu passado. Então, já que essa questão de trauma com a mãe, trauma de infância, como resolver a questão familiar, como curar traumas, como construir uma mentalidade positiva, como ter um autoconhecimento, isso é a coisa mais importante da minha vida e é meu maior sofrimento. Então é claro, é óbvio que meu chamado está relacionado a isso, que o meu chamado é ajudar as pessoas que também passaram por esse sofrimento. Eu gosto de falar que o seu sofrimento é o seu chamado, porque aquilo que você tem experiência é aquilo com que você consegue ter autoridade para ajudar outras pessoas. Se eu tive uma família perfeita, uma infância perfeita, sem problemas, como que eu vou ter autoridade para ajudar pessoas que sofreram na sua infância? Eu não ia conseguir entender alguém que tem uma mãe abusiva se a minha mãe fosse maravilhosa. Entendem isso? Então aquilo que eu passei é aquilo que eu consigo ajudar o próximo que também passou. Por exemplo, eu nunca sofri nenhum acidente, graças a Deus. Eu nunca quebrei nenhum osso. Então eu não faço ideia de como é a sensação.
Então, se alguma pessoa, algum paciente meu chegar para mim com a questão de que o trauma de vida dele é porque ele quebrou um osso, ou falta alguma parte do corpo, ou teve algum acidente, isso é o que perturba ele, eu iria indicar para outro terapeuta. Não é a minha área, porque eu não passei por isso, eu não entendo, não tem como eu ajudar. Então, quem que eu ajudo? Pessoas que também sofreram com a sua mãe, com o seu pai, pessoas que também têm traumas de infância, pessoas que passaram por ansiedade e depressão, que é o que eu passei, porque é isso que eu consigo ajudar, porque esse é o meu sofrimento me dá autoridade. Então eu preciso que você busque qual é o seu maior sofrimento de vida, e é aí que mora a sua maior autoridade também. É o seu sofrimento que te chama para ajudar outros que também passaram por ele. Isso é um ponto chave. A gente pensa que sofrimento é uma coisa ruim que aconteceu, que devemos esquecer o sofrimento, ignorar o passado, já passou, não quero pensar nisso. Pelo contrário, tudo tem um motivo. O sofrimento veio para te trazer autoridade, para te trazer conhecimento para que você use para ajudar o próximo. Tá? Então não esqueça, não ignore. Pelo contrário, se lembre, investigue. Seu chamado está aí no sofrimento. Tomem chá faz bem. Próximo ponto. Esse aqui é difícil de pensar. A gente também não gosta de pensar nisso, a gente quer fugir desse pensamento, a gente quer esquecer que isso vai acontecer, mas é essencial para melhorar a nossa vida pensar sobre a morte. Eu sei, pensar sobre a morte é desconfortável, é ruim, causa desconforto, causa angústia no nosso coração. Mas quando você se lembra que você vai morrer, você passa a valorizar muito mais a sua vida. Enquanto seres humanos aqui vivos, a nossa única certeza é essa, que todos nós vamos morrer algum dia. Isso é a nossa única certeza, a nossa única âncora para conseguir entender a vida. Para entender a vida, é preciso entender a morte também. Então, quando você pensa lá no seu... Quando você já morreu, a gente faz velório, né? Temos esse costume de velar, de ter um velório. E, de novo, eu sei que é desconfortável, eu sei que é ruim. Tem até gente que saiu agora quando eu comecei a falar isso. Mas eu juro que é útil. Imagina, visualiza o dia do seu velório, seu funeral. Terão pessoas lá. E o que você quer que as pessoas falem no dia do seu velório? O que você gostaria que as pessoas dissessem nesse dia? O que você gostaria que falassem sobre você? Quais frases? Quais pensamentos? Como você quer ser lembrada no dia do seu velório? Isso é essencial, porque quando você pensa nisso, você vai conseguir identificar o que é realmente importante. Porque muitas coisas, o mais difícil para você encontrar o seu chamado, na verdade, é eliminar as distrações. Muitas coisas aqui são superficiais, são inúteis, só que a gente vai sendo sufocado pelas distrações. Por exemplo, dinheiro. Muita gente nunca vai encontrar o seu chamado porque ela está distraída com a busca pelo dinheiro. Para ela, buscar dinheiro é o que importa, não é o seu chamado. A pessoa não vai ser feliz, né? Porque ela não vai estar se sentindo bem, encaixada, porque ela não vai estar no caminho certo de vida. Distrações são as pessoas te julgando, as pessoas te acelerando. Cadê? Você não vai fazer faculdade, você não vai casar, não vai ter filho? E o segundo filho? Vai comprar uma casa? Né? Porque é o padrão esperado de vida. Vai arrumar emprego? Promovido? O que você vai fazer? Cadê? Então as pessoas vão ali nos jogando de um lado para o outro e você acaba não encontrando o seu real chamado se você está distraído com as vozes da família, dos vizinhos. Ou a nossa aparência física é uma grande distração. Muita gente não vai encontrar o chamado porque está ocupado, querendo perder peso a todo custo, querendo
fazer qualquer coisa para se sentir bonita, porque isso nos distrai muito, é um peso muito grande. Ou para agradar os amigos, agradar a família, sabe? Então, quando você visualiza lá o seu velório, você acaba conseguindo identificar, conseguindo isolar aquilo que é realmente importante. Eu lembro que quando eu pensei sobre isso a primeira vez, o que me veio na cabeça de primeira foi: eu quero que as pessoas falem coisas que elas aprenderam comigo. Eu quero que elas digam, cada um diga o que eu ensinei, o que ela aprendeu comigo. Então é claro que meu chamado tem muito a ver com ensinar, com ser professora, né? Com ensinar coisas, com dar conselhos, com dar orientações, trazer ensinamentos, e é isso que eu faço. Só que é muito característico do meu chamado. Tem gente, não sei o que você pensou aí agora, mas eu sei que é totalmente diferente. Tem gente que vai querer que no dia do velório as pessoas digam o quanto você foi amorosa, o quanto você demonstrou amor, ou quais artes você fez, mostrar suas artes, ou, sabe, não sei, é muito variado. Para mim é muito a questão de o que eu ensinei, o que cada pessoa aprendeu comigo. Mas, claro que vai ser muito diferente para cada pessoa dependendo do seu chamado. O que mais nós temos? Arrependimentos. Tá? Isso aqui também é essencial, que você tenha clareza sobre quais são os seus maiores arrependimentos na vida. E eu sei que é muito fácil falar assim, não, eu não me arrependo de nada, porque eu sei que tudo aconteceu pra construir quem eu sou hoje. Isso é um clichê. É um clichê falar, não me arrependo de nada. Clichê, fuja disso. É essencial que você busque seus arrependimentos. Se você pudesse voltar no tempo, eu tenho certeza que você iria querer consertar alguns erros. E se você pudesse consertar apenas uma coisa, 2 ou 3 no máximo, o que seriam? Que você faria diferente? É essencial saber disso para que isso seja um guia para o seu futuro. Então assim, tira um tempo, tá? Tira algumas horas de solidão, reflexão e faz essa listinha. Quais são meus 3 maiores arrependimentos? Momentos em que eu cheguei numa fase ruim que me causou muito mal e eu faria diferente. Então tenha clareza disso para que você não erre mais no futuro. Muita gente passa a vida inteira cometendo o mesmo erro de novo, só porque nunca parou para pensar no seu arrependimento. Certo? Então tenha essa clareza. Pensar no passado te orienta para o futuro. E por último, ou penúltimo, o seu maior medo. Mais uma vez é contraditório, porque muitas vezes seu maior medo é o seu chamado. Meu exemplo, eu sempre falei a vida inteira, meu maior medo é ser mãe, meu maior medo é engravidar, meu maior medo é fazer um parto. Sempre falei isso, sempre senti esse medo. Porque no fundo eu sabia que meu dia de fazer isso iria chegar e que eu precisava passar. Porque esse maior medo que eu tinha foi a minha maior transformação de vida até hoje, de longe. Ser mãe, enfrentar o meu maior medo, foi a coisa que mais me transformou, me amadureceu como ser humano, como mulher até hoje. Então, identifique qual é o seu maior medo e saiba que você precisa passar por ele se você quer realmente viver no seu máximo potencial, descobrir o seu chamado, descobrir o seu propósito. E hoje em dia, eu sei que eu tenho muito medo de, sabe, altura e esportes radicais em que você se joga, em que você perde o seu chão, assim, por exemplo, um bungee jump da vida, ou um paraquedas, sabe, coisas que as pessoas voam e se jogam. Eu tenho muito medo disso, eu tenho muito medo, não consigo nem imaginar a hipótese de eu fazendo isso, já me dá um arrepio de pensar. Então eu já estou começando a aceitar que talvez eu
precise passar por isso em algum momento da minha vida, justamente porque eu sinto muito medo. Entende? Então você vai orientando a sua vida a partir dos seus medos, a partir dos seus arrependimentos, a partir do seu sofrimento. E eu sei que parece estranho, que parece contraintuitivo, mas é assim que a gente vai realmente evoluir. Olhando nesses lugares, os lugares não óbvios. Porque, o meu chamado é, como eu falei no começo, aquilo que eu sou bom, aquilo que as pessoas perguntam, aquilo que eu falo o dia inteiro. É uma procura válida, só que é uma procura muito superficial. É muito óbvio isso. Tem gente que desde criança já sabe o que quer ser e segue aquilo e não se questiona mais. E muitas vezes é um erro, está errado. Porque muitas vezes alguém injetou desejos em você. Muitas vezes não foi você que teve o desejo de ser médico, foi o seu pai que sempre teve um sonho de ter um filho médico e desde pequenininho ele foi te falando, quero tanto que você seja médico, fulano vai ser médico. E você acaba vivendo o chamado da outra pessoa, não o seu, e nunca descobre. Então é essencial que você consiga isolar, identificar o que é seu e o que é do outro. Meu exemplo é a questão da escola, né, de inteligente, tirar boas notas. Isso não é um desejo meu, é a minha mãe que colocou em mim. A minha mãe é professora, eu sempre era então a filha da professora, né, e isso já tem uma pressão de ser inteligente, e ela fazia questão de que eu fosse a melhor da sala, melhores notas, provas perfeitas. Então, e eu cresci assim, mas não é porque é um desejo meu. É claro que isso é ótimo, né? E eu me sinto grata por ela ter colocado isso em mim. Foi uma coisa muito boa. Mas não é meu. Simplesmente meu chamado não é esse. Porque se fosse o caso, eu dedicaria minha vida hoje a estudar cada vez mais, fazer mestrado, doutorado, né? Seguir sendo essa aluna boa, de notas boas, PhD, enfim. E eu não tô seguindo carreira acadêmica, não é meu chamado. Mas eu poderia estar se eu seguisse o desejo dela. Por exemplo, minha mãe também, eu nasci muito ingênua, muito generosa, eu dava meus brinquedos, dava minha comida para os outros que pediam, eu ia dando tudo, roupa, brinquedo, enfim. E ela me dizia, Emília, seja mais maliciosa, seja mais egoísta com as suas coisas, seja mais esperta. E eu acabei crescendo assim, egoísta. Mas não é porque sou eu, é porque ela colocou isso em mim. Entendem? Então é essencial que você investigue a sua infância, mas não que você apenas se lembre de desejos de infância seus, mas que você consiga investigar o que é seu originalmente, ou o que alguém mandou que você fosse. Certo? Então é isso que eu queria dizer hoje. Eu sei que é bastante coisa e assim, como eu falei, essa busca pelo seu chamado é a busca mais importante, mais essencial da vida. Porque depois que você identifica com clareza qual é o seu chamado, a sua vida está resolvida. Porque você não vai ter mais preocupações, não vai ter mais ansiedades, não vai ficar mais distraído. Porque uma pessoa que tem uma missão bem definida, ela vai dedicar todas as energias dela para essa missão. Quando você ganha um foco, você vai usar tudo o que você tem para chegar no seu foco, para construir o seu foco, trabalhar no seu foco. A pessoa que está distraída com a opinião dos outros, com cuidar da vida do vizinho, com fofocas, com inseguranças de corpo, de não sabe para onde vai, não sabe o que faz, é isso que acaba com a gente. É essa dúvida, essa incerteza, essas distrações que drenam nossas energias e que tiram a saúde mental. Quando você finalmente descobre, eu nasci para isso aqui, eu estou aqui para fazer isso, tudo se resolve porque as distrações somem e a sua única preocupação é seguir o seu foco. E quando você está no seu foco, no seu caminho,
tudo vai fluir para você, tudo vai conspirar a seu favor, porque você está fazendo aquilo que é o certo para você. Então tudo vai parecer certo, vai parecer fácil, vai parecer fluido. Tá? Então, essa busca é essencial, tá? Então, para quem entendeu tudo que eu disse, para quem, assim, se você seguir o que eu falei aqui, você vai ter conclusões muito interessantes, muito importantes, que vão te ajudar a direcionar muito nessa busca. Mas é claro que esse é o meu propósito enquanto terapeuta, tá? Então, tem gente que gosta de ser o seu próprio terapeuta e fazer sozinho, buscar sozinho. E eu sou assim. Mas tem pessoas que preferem alguém te ajudando, alguém te guiando nessa busca. E o meu chamado é esse, é te guiar, é te ajudar para descobrir o seu chamado. Na minha terapia, que é a yoga terapia, o que nós fazemos é basicamente isso. A gente começa com uma limpeza, evoluímos para um contentamento, evoluímos para uma construção de uma disciplina, evoluímos para um autoestudo, né, do autoconhecimento, para, por fim, o objetivo final da terapia é encontrar a sua missão espiritual, seu chamado, seu propósito. Tá? Então, eu venho ajudando e quero continuar para sempre, ajudando pessoas a se direcionarem para a sua rota original, fazerem o que elas nasceram para fazer, ser quem nasceram para ser. Porque eu sei o quanto é difícil viver sem saber quem você é. Porque eu passei por isso a vida toda. E quando eu consegui finalmente encontrar o caminho, encontrar quem eu sou, tudo mudou completamente. Não foi pouco, foi completamente. Tá? Então, quem seguir o que eu falei aqui sozinho vai ser ótimo. O que eu puder ajudar, eu estou aqui. Quem precisar de alguém guiando, alguém ajudando, eu sou a terapeuta que faz isso, tá? Então falem comigo. E se todo mundo aqui na Terra soubesse com clareza qual é o seu chamado, o mundo seria um lugar diferente, porque cada um de nós estaria cumprindo a sua missão e tudo iria fluir muito melhor. Ok, deusas? Quem for assistir depois, me mande suas dúvidas, que eu estou aqui para ajudar. Tenha um ótimo dia. Namastê.